Um bom resultado. Eu dedicar. Oi, meu povo, como vocês estão? Hoje vamos gravar mais um vídeo aqui de rotina, só que esse daqui eu vou trazer umas dicas pra vocês, principalmente sobre confiança nos estudos, que é um problema que vem acontecendo na minha rotina mesmo. Eu percebi que voltar a estudar, eu tava menos confiante do que antes, sabe? Principalmente lá no final do ano eu tava muito confiante. Eu fui olhar os gráficos. No método Question a gente tem acesso a um gráfico que mostra quanto era o nosso nível de confiança, e no final do ano eu tava muito mais confiante do que eu me sinto agora, porque querendo ou não, a gente tá começando o estudo de novo, a gente não tá realmente com a certeza que aquele assunto é mesmo, porque a gente fica, será que é isso mesmo? Será que eu não tô confundindo com outra coisa? Então eu vim trazer dicas pra vocês durante esse study vlog, pra vocês verem como que eu ando fazendo e lidando com essa confiança. Principalmente agora que eu tô voltando à minha rotina e graças a Deus consegui. Quem veio do último vídeo sabe o quanto tava difícil pra mim voltar à rotina, e essa semana eu consegui começar com tudo de novo. Eu finalmente estou sendo a estudante que eu quero ser, porque quem não sabe, quem não assistiu os vídeos antigos, eu tava tendo muito problema na minha rotina e eu tava trazendo pra vocês como eu tava mudando ela. E principalmente essa semana eu peguei muito no meu pé. Nossa, gente, eu fiquei, não, você vai fazer, você vai, você sabe quando você fica ali no seu pé, não, você tem que terminar isso aqui, e das coisas foram fluindo. Foi o dia mais difícil, foi segunda-feira, aliás, hoje é quinta-feira, e hoje sai um vídeo muito, que eu tô muito animada pra sair, porque foi o primeiro vídeo que deu início a essa nova era de gravações que eu queria melhorar, e espero que vocês estejam gostando. Mas hoje sai o primeiro vídeo dessa nova era, então eu tô bem animada. Mas voltando, na segunda-feira foi muito mais difícil voltar a estudar, mas na segunda-feira eu consegui fazer questões e o simulado. A correção de questões eu também consegui fazer, porque eu pretendo voltar bem mais forte do que eu tava no final do ano, pra mim pegar no ritmo e aliviando aos poucos. Eu acho uma tática muito mais fácil de a gente conseguir, porque é mais fácil você pegar muito no seu pé no começo, pra depois você ir diminuindo e ficando mais tranquilo, uma rotina mais calma. Que nem no final do ano, normalmente, quando eu faço simulado, eu não corrijo o simulado no mesmo dia. Só que nessa semana eu já fiz isso, eu tava fiz o simulado e já corrigi. Não inteiro, mas já tinha corrigido. Que nem ontem mesmo eu fiz um simulado, só que eu limpei a casa, então eu corrigi poucas questões, mas limpei a casa. Mas mesmo assim eu já corrigi. Eu tô tentando pegar muito mais firme no meu pé pra me manter essa constância de fazer e corrigir, porque querendo ou não, uma boa correção é o que faz um bom estudante, um bom resultado. Então eu tô buscando sempre melhorar nisso. E querendo ou não, ficar no seu pé pegando, você acaba fluindo, que nem na segunda-feira foi muito mais difícil, só que na terça, na quarta já tava muito mais leve, sabe? Percebi que não tava sendo muito mais forçado, porque já tava criando aquela rotina de novo dentro de mim. Então é um hábito que se cria, é um hábito que a gente tem que manter a constância pra gente ter ele. Só que eu falo pra vocês que sempre é importante deixar o descanso. Eu me perdendo, não no descanso, mas me perdendo na fazer as questões mesmo. Eu tava só fazendo por fazer, e isso não é um bom estudo. Você fazer questões só por fazer, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo. Não, você tem que estar realmente fazendo ela, prestando atenção em cada detalhe. Então isso fez toda a diferença nessa semana, porque eu me forcei a fazer isso. Então, quando a gente percebe que a nossa rotina não tá dando certo, eu indico muito vocês buscarem uma solução o quanto antes, porque é melhor você corrigir um erro agora no começo do ano do que um erro lá em novembro ou outubro, pertinho ali da prova. Então é mais fácil você corrigir ele agora. Nem a minha confiança. A confiança pra mim foi muito difícil lidar com ela durante o ano passado. Eu nem conseguia, nos anos anteriores, saber que eu não tinha essa confiança nos meus estudos. Eu não confiava em mim, sabe? No que eu tinha adquirido, no meu conhecimento. Eu basicamente falava, eu acho que é isso. Só que não, a gente não pode só ficar no acho que é, sabe? A gente confiança, basicamente, então a gente vai criando conforme a gente vai fazendo questões. Ou seja, a gente fez um erro. Vamos corrigir esse erro, ver o que você fez de errado, o que você pode melhorar na próxima. O que tá faltando para você se sentir confiante para assinalar.
Essas perguntas fazem toda a diferença, porque a gente tem que responder enquanto a gente tá fazendo a correção. Vamos supor, se você fez aquela questão, mas você ficou na dúvida, você não tinha certeza. Às vezes você falou assim, não, só podia ser essa alternativa, mas você não sabia, será que era mesmo só aquela alternativa? Por que você acha que é só aquela alternativa? Será que não tem um problema na outra? O que tem na outra que você acha que não tá certo? Você ficar fazendo essas perguntas pra você te faz um estudante muito mais ligado. Por quê? No começo vai demorar muito, porque você vai, imagina, você vai pegar 10 questões, você fazer isso em todas, você vai demorar séculos. Porém, é muito, muito mais produtivo. Porque você vai chegar na próxima questão parecida e falar, não, isso aqui não é isso, por conta que é assim, você vai dar uma explicação por que aquela alternativa não sabia. Porque de tanto você já ter feito questões daquele jeito, você já sabe qual é o certo e qual seria o errado. Então é bem interessante a gente ficar fazendo essas perguntas, esses questionamentos durante a correção, porque nos dá uma confiança no futuro. Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Busquem sempre se questionar na correção para aquilo te dar mais confiança na próxima questão. Ou seja, você pode fazer alguns questionamentos para você enquanto você estiver fazendo a correção. Por exemplo, por que eu achei que aquela alternativa era certa? O que tem nela que eu acho que aquilo é certo? Por que a outra alternativa estaria errada? O que tem nela que está errado? Qual palavra? Porque tem uma parte, quando a gente chega no nível dos estudos, que não é a alternativa inteira que está errada, e sim uma palavra que está errada. Principalmente em biologia, que tem vários significados, várias palavras para cada coisa, a gente acaba se perdendo e falando, meu Deus, será que é isso? Será que aquilo é daquele filo? Um exemplo, né? Daquele filo? Então a gente acaba se confundindo. Então é muito importante a gente sempre buscar falar, será que essa palavra estaria certa nesse contexto? Então o que essa palavra está de errado? Você sempre ficar fazendo esses questionamentos vai te dar muito mais confiança, porque você vai chegar na questão e vai falar, não, isso aqui não é porque não é isso, sabe? Eu indico e recomendo muito, porque eu tô aplicando isso pra voltar a minha confiança que eu tinha lá no final do ano. Porque eu tô caindo muito em pegadinhas pequenas, palavras, sabe? Que eu falo, nossa, o que essa palavra quer dizer? Então isso dá muita mais confiança pros nossos estudos. Mas então, o que eu vou fazer hoje? Hoje, basicamente, eu preciso corrigir o simulado que eu fiz ontem e fazer questões. Eu tô conseguindo manter uma frequência de fazer questões muito boa no Hospital Questiona. Eu consegui fazer bastante questões da internação, que são questões um pouco mais complicadas, e voltando, claro, pacientes para o pronto-socorro. Como eu disse para vocês, eu tô tendo muito erro por detalhes da matéria que eu não estava lembrando. Então, daí vai lá pro pronto-socorro para mim rever aquela matéria. E tá sendo ótimo, porque nessas revisões eu tô conseguindo relembrar muitas coisas e tá me ajudando demais. Mas, então, chega de papear e simbora começar os nossos estudos. Vamos lá? Então, gente, agora já são 9h59 da manhã, eu consegui estudar 1h20 aí, e eu tava fazendo mais questões, eu consegui fazer a correção, como é no simulado menor, de 40 questões, foi uma correção também mais rápida, vamos dizer assim, e era física, biologia, química e matemática, então áreas assim que eu tenho dificuldade quando é mais específico, por isso que eu sempre gosto de fazer provas tradicionais para aprofundar realmente nesse conteúdo, porque é um conteúdo que eu tenho mais dificuldade, principalmente em biologia e física. Química nem tanto como essas duas. Por quê? Biologia e física são matérias que têm muito conteúdo. Até que física, nesse simulado eu fui muito bem, por conta de estar estudando há muito tempo exatamente física, e eu tava até mais confiante, que é o que eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Mas biologia é uma coisa que eu tô construindo a minha confiança de volta, porque eu não sei vocês, eu me perco demais em tantas palavras, principalmente em
coisas muito específicas de certo, daquele, vamos por aquele ser vivo, só ele tem aquilo lá, é mais fácil. Agora, quando todos têm, ou dois têm e os outros não, nossa, eu fico me confundindo. Então, pra mim construir essa confiança tá sendo um pouco mais complicado, porém eu tô investindo muito tempo nisso. E é isso que eu queria falar pra vocês, que era a segunda dica aí, basicamente, que é você estar sempre em contato com suas dificuldades. Isso aumenta a sua confiança, mas não imediatamente, e sim a longo prazo. Ou seja, física, hoje em dia eu tenho mais confiança porque ano passado eu investi quase praticamente o ano inteiro só estudando física. E muito, cada detalhe da física, exatamente para mim não ter esse problema com física. E hoje em dia eu tenho muito mais confiança porque eu dei de cara, né? Dei a cara a tapa lá pro meu erro e pra minha dificuldade. Então você tá sempre constantemente com sua dificuldade, faz sim você aumentar sua confiança. Porque conforme você vai se acostumando, falando, isso aqui, você vai interligando. Como biologia não foi uma matéria que eu fui muito a fundo ano passado, esse ano é uma coisa que eu quero levar mais. Eu quero saber os detalhes da biologia. Por que que isso não tá certo? Que nem eu tinha falado lá na primeira dica, que é você analisar muito bem o seu erro. Exatamente por isso, porque a gente precisa estar constantemente vendo o nosso erro, vendo a nossa dificuldade, pra gente saber onde acerta, como é certo e como é o errado, sabe? Porque isso aumenta a nossa confiança. Principalmente, a gente chega em uma fase que a gente não vai errar tanto mais por conteúdo, mas por uma palavra, mas por um detalhe daquela matéria que fica confuso. Porque é isso que o vestibular faz, deixa a gente confuso. Essa é basicamente a função dele, de deixar a gente ali mais inseguro, realmente em duas alternativas. Então, querendo ou não, a gente estar buscando sempre a nossa dificuldade faz também a gente ter e aumentar a nossa confiança. Que nem nessa prova que eu fiz nesse simulado de ontem, eu fiquei até surpresa, porque eu fui muito bem em física e eu não esperava. Mesmo eu estando lá fazendo as questões, eu falei, nossa, isso aqui, será que é isso mesmo? Você fica meio desconfiado, porque é a sua dificuldade. Mas você vai seguir no seu raciocínio e fala, eu acho que é isso. Aí você vai fazer a correção, você confirma o seu raciocínio e vê que você estava certo. A sua confiança vai aumentando. Por isso que eu falo pra vocês. O primeiro passo é você estar sempre fazendo uma boa correção, buscando os detalhes, o porquê tá certo e o porquê tá errado. E o segundo passo é você estar sempre, constantemente perto da sua dificuldade, que é normalmente onde a gente fica mais inseguro, porque as coisas que a gente tem facilidade, a gente tem segurança. Por quê? Porque a gente viu várias vezes e aquilo se tornou fácil. Então, por isso que eu falo pra vocês, sempre foquem nas suas dificuldades e façam uma correção muito boa. Isso é a chave pra você ter realmente uma confiança a mais nas questões. Agora eu preciso voltar a estudar, porque senão eu vou ficar enrolando e eu não volto e acabo me enrolando mais ainda. Já faz um tempinho que eu tô parada, porque eu comi, aí eu assisti uma série, tava lá papeando com a minha mãe. Então já tem, vamos ver, 30 minutos que eu tô sem estudar. Então eu fiz essa pausa, mas agora eu vou voltar, porque agora já são 10h17 e eu preciso realmente voltar a estudar, porque senão eu vou acabar perdendo a motivação, sabe? Porque eu percebo que quanto mais eu faço de manhã, melhor eu tenho a minha tarde também. Então eu preciso ser produtiva de manhã pra minha tarde render. E eu tô tentando adaptar ainda esse momento da tarde, eu vou contar mais pra vocês mais tarde, quando for a hora. Como que eu tô fazendo, porque tá bem complicado o voltar a estudar à tarde. Eu já disse pra vocês em outros study vlogs que realmente pra mim estudar à tarde é um obstáculo, porque eu tenho muita dificuldade de estudar à tarde, eu não sou tão produtiva na parte da tarde pra fazer coisas mais difíceis. Então eu sempre priorizo fazer o mais difícil de manhã, fazer as coisas que eu necessito fazer na parte da manhã, porque senão eu não vou fazer à tarde, não rende, sabe? Não sei, não consigo funcionar. Então eu sempre priorizo fazer tudo na parte da manhã, os mais importantes. Mas chega de papiar, a gente precisa voltar a estudar, porque o dia tem que render hoje, porque eu só tenho hoje e amanhã pra fazer algumas coisas, que amanhã é sexta, né, como hoje é quinta, eu tenho que rever alguns conteúdos, principalmente no pronto-socorro. Eu tô com 4 pacientes na sala vermelha e alguns deles são matérias que eu sei que eu tenho dificuldade, eu já tinha no passado, só que eu não fiz a fundo elas, porém eu preciso fazer elas. Mas, pra vocês terem noção, meu pronto-socorro tá bem movimentado, tem bastante pessoas aqui. Eu tô com 6 pacientes na sala amarela, 7 na verde, 2 no retorno e 4 na sala vermelha e 6
e 6, né? Eu fiz 4. E 6 para ter atendimento na triagem. Então ele tá bem movimentada. A minha internação também, eu tô conseguindo fazer uma internação muito boa. Eu tô conseguindo manter meus pacientes vivos, mesmo sendo difícil, porque dá uma preguiça de fazer os pacientes da internação. Não sei porquê, é bem mais... Não vai. Só vai do pronto-socorro vai mais rápido, porque acho que é por ser 5, né? A gente flui mais rápido. O que eu faço para não procrastinar a internação? Eu faço 5 questões de alguma matéria da internação, 5 de outra matéria, para vocês... Acho que aqui não vai dar para mostrar. Mas eu faço 5 questões de cada um. Aí assim eu percebo que flui, sabe? Eu não fico procrastinando, porque eu falo, só 5 questões. Aí eu vou lá e faço. Aí depois eu saio, vou fazer outras, porque assim eu acho que funciona melhor. Então eu adaptei dessa forma pra não procrastinar isso. É melhor arrumar um jeito, né, pra gente não procrastinar do que acabar não fazendo. Mas a correção pós terminar, tipo, vamos supor, terminei o internação, eu dedico mais tempo, vou fazendo, realmente analisando. Eu tento não ficar com muitas questões pra para corrigir. Eu sempre faço a correção logo que eu termino, porque senão acaba esquecendo que você estava com dúvida, então é bem melhor. Mas chega de papiar e se embora voltar a estudar, não é? Então vamos acompanhar comigo o resto do meu dia? Meu povo, agora são 2h11, ainda não voltei a estudar, porém eu tô aqui já na mesa. Eu tô tentando não ir deitar pós-almoço, porque eu percebi que toda vez que eu ia deitar eu procrastinava mais ainda pra voltar. Então o que eu decidi é eu não fazer isso. Eu vou tentar manter essa rotina de ficar aqui, porém eu sinto muito cansaço, então tô nos momentos de adaptação. Vamos ver os próximos capítulos dessa rotina. Mas agora eu pretendo voltar e fazer mais questões no Hospital Questiona, né? Chegou um pedidinho que eu tinha feito, que eu ganhei da minha mãe, então eu tô bem animada. Eu amei o cheirinho. Eu tinha pegado essa indicação da Mariana Biscaíno e eu adorei. Nossa, eu tava procurando eu fui em várias lojas buscando um body spray que fosse com cheirinho de pós-banho, uma coisa assim bem mais leve. Não diria que tem um cheirinho pós-banho, banho mesmo, sabe? Aquela coisa mais fresca, porque ele tem um leve adocicado. Porém, eu gostei bastante do cheiro, eu fiquei bem feliz com o resultado. E daí agora eu tava caçando e achei, né? Então eu vou testar mais da marca também, porque eu gostei bastante. Mas, voltando ao assunto dos estudos, eu agora vou voltar a fazer questões, mas antes eu queria terminar lá, fechar aquele assunto para vocês sobre como aumentar a confiança nos estudos. E a terceira forma é a mentalidade. Parece bobo, mas a gente pensa muito e faz pouco às vezes, e também a gente é negativo demais com nós mesmos durante os estudos. Como assim? Basicamente, quando você vai fazer uma questão, vamos supor, de eletromagnetismo, você fala, já é um assunto difícil. Você já vai com a mentalidade que aquilo vai ser difícil para você, que aquilo lá você não vai ter, como a capacidade de resolver, porque é um assunto muito difícil para você. Mas às vezes você nem sabe se realmente é tão difícil, mas você cria um bloqueio na sua mente que aquilo lá vai se tornar muito difícil, aquela questão é muito difícil. Então a gente sempre dificulta algo que pode ser que seja fácil, que você saiba até, mas você colocar na sua cabeça que aquilo é difícil não vai funcionar. Então mudar a nossa mentalidade para se transformar aquilo numa coisa fácil, vamos supor, eletromagnetismo. É uma coisinha um pouco mais complicada, mas eu consigo me virar. Por quê? Muitas questões, às vezes a gente não precisa de conteúdo, mas a gente precisa realmente de senso lógico, sabe? Tem questões que eu falo, nossa, mas como que eu faço isso aqui? Aí eu não lembro a matéria e falo assim, vou tentar por senso lógico aqui, por raciocínio do que eu acho que isso aqui é, aquilo ali vai significar. E vocês acreditam que chega no resultado? Por quê? Porque eu confio no meu jeito de resolver. Eu não fico presa a coisa só fazer igual o vestibular pede. Às vezes pode ser uma coisa muito boa, porque você pode realmente se permitir a ir mais longe e a conseguir coisas a mais simplesmente por mudar a sua mentalidade. Então a nossa mentalidade está muito ligada aos nossos resultados. Se você pensa que você não sabe, que você não consegue, que aquilo é muito difícil para você, claramente aquilo vai se tornar difícil, aquilo lá você não vai conseguir resolver e você vai ter preguiça de resolver. Isso que é o principal.
Porque às vezes a gente fala, isso aqui é difícil, mas eu vou conseguir. É só ter um raciocínio melhor aqui, fazer aquilo ali. E você vai criando uma lógica na sua cabeça que vai fazendo todo sentido. O que faz você até conseguir resolver a questão. Porque querendo ou não, você vai estar lá se esforçando para resolvê-la, mesmo sendo por raciocínio lógico. Então uma coisa que eu falo para vocês é sempre foque no jeito que vocês estão pensando em relação àquilo dos seus estudos. Porque faz diferença e muita diferença. Porque os nossos estudos, ele é motivado pelo nosso mental, pelo como a gente está indo. Mentalidade realmente. Então focar no problema, só no problema, falar, eu não consigo, não vai te trazer uma confiança, não vai te trazer um bom resultado, porque querendo ou não, você ficar falando que você não consegue, você não sei o quê, você sempre vai se duvidar de si mesmo, você sempre vai questionar a sua opinião. Será que isso aqui tá certo? Será que aquilo ali faz sentido? Porque você não tá criando um raciocínio seu, e sim querendo copiar raciocínio de outras pessoas, vamos dizer assim, dos estudiosos que inventaram. Então, às vezes, a gente querer tomar rédeas dos nossos estudos, ir pela frente, tipo, falar, não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, que nem uma matéria que todo mundo falava que era difícil, era pH. Gente, eu fiquei com um bloqueio em pH gigantesco. Eu falei, não, pH é muito difícil, pH é muito difícil. Ano passado eu falei, não, esse ano eu vou enfrentar pH. Gente, era a matéria mais fácil que eu já vi de química. E eu falei, como assim essa matéria é difícil? Só que daí, você ir pelo que os outros falam, você acaba criando um bloqueio e você acaba errando, porque você fala que aquilo é muito difícil pra você, que aquilo lá não dá certo, que não sei o que, não sei o que lá. Você inventa desculpas para não conseguir resolver. Então, basicamente, a mentalidade guia os nossos estudos. Então, tomem cuidado com a mentalidade de vocês, porque isso pode estar atrapalhando demais a sua confiança nos seus estudos. Você pode estar não confiando em você mesmo por culpa sua. E não porque você não sabe a matéria, mas porque você não instiga essa confiança dentro de você. Encerro aqui, né, fechando aí os 3 passos basicamente que eu utilizo para aumentar a minha confiança dos meus estudos. E sabe quando você tem aquela certeza da questão que você tá marcando? Porque querendo ou não, é um dos maiores problemas do vestibulando, é você não confiar basicamente em você. E esses passos eu percebo que faz toda a diferença, porque a gente acaba sim focando nas nossas dificuldades, a gente vê o que a gente tá fazendo errado, a gente chega numa questão e fala, não, não é isso, porque essa daqui, eu já caí nisso daqui, esse assunto aqui não tem nada a ver com essa matéria, então faz diferença a gente ter um estudo mais aprofundado, porém um estudo mais detalhado, sabe? A gente aprofundar com detalhes, saber o motivo disso, daquilo, porque a gente começa a criar uma confiança muito maior dentro de nós. Mas chega de papear e simbora voltar a estudar, porque agora já são 2h22. Uou, horas iguais. 2h22 da tarde. Então a gente precisa voltar aos nossos estudos, porque já está tarde e a gente precisa render aí mais umas 2, 3 horinhas ainda de estudos. Então, simbora lá acompanhar meu dia. Já consegui estudar, agora são 5 horas, então eu fiz uma pausa para fazer um lanche e eu vou comer pipoca, para novidade de ninguém. Quem já é mais antigo aqui no canal sabe o quanto eu sou viciada nisso aqui. Já tem, sim, muito tempo, gente. Sim, me acompanham. Depois que eu me viciei, eu nem lembro quando foi o ano que eu me viciei. Mas eu estudava pro vestibular, então provavelmente foi 2022 ali que eu me viciei nisso aqui. E eu continuo esse vício e mantenho ele. Ai, que delícia, é muito bom. Adoro pipoca. Deixa aqui meu ênfase que eu adoro pipoca. Então agora eu vou tirar um momento de descanso. Eu acho que talvez eu não volte a estudar mais. Não sei. Eu vou talvez fazer só mais uma lista que eu preciso. Mas talvez eu não volte mais a estudar hoje. Eu vou fazer só mais uma lista de vulcanismo e tectonismo para mim finalizar o dia de hoje de estudos. Hoje eu já fiz, né, fazendo aqui uma revisão do que eu fiz hoje. Eu tô abrindo o hospital aqui. Hoje eu já fiz 82 questões no hospital, então foi uma quantidade muito boa de questões.
Eu fiquei bem surpresa. Tô conseguindo fazer as questões com mais facilidade do que antes. Tive ali uma complicação, mas eu falei, não, bora já. Você já vai se motivando ali a voltar a estudar. E eu fiz isso. Tentei ficar me motivando a estar ali estudando. E depois, no final, já ficou muito mais fácil, muito mais tranquilo. E continuei os meus estudos. Mas agora eu vou comer minha pipoquinha e assistir série. Provavelmente eu tô viciada em uma série. Que ela se chama, é da Netflix. É uma série, deixa eu lembrar o nome dela. Ginny e Georgia. É maravilhosa essa série. Eu tô viciada nessa série, então vou continuar assistindo ela, que eu não paro. Eu tenho que tomar controle, porque às vezes eu assisto, cada episódio tem mais ou menos 1 hora, então é muito longo. Então eu perco o controle ali. Mas agora vai dar certo. Porque também, mas eu tenho que voltar a estudar depois que eu comer pipoca, pelo menos fazer aquela lista, porque mais tarde eu vou ligar pro meu namorado e a gente vai jogar. Então, provavelmente é daqui a pouco. Eu vou terminar isso aqui e já vai estar na hora de eu fazer a ligação. Então, não sei. Trago novidades pra vocês depois. Problemas para essa mira do futuro. Não, tá bom, demônio, mata, não. Eu vou ver como vai meu namorado. Oi, meu povo, agora já são 6h10, consegui comer a pipoca, fazer as questões, fiz tudo que eu tinha que fazer, consegui fazer hoje. Graças a Deus consegui terminar o dia muito bem produtivo, consegui render tudo que eu queria, fazer tudo que eu tinha pra fazer e mesmo assim estar bem. Mesmo assim eu tô bem cansada mesmo. Essa semana tá sendo bem puxada, porém ela tá rendendo bastante. Tô conseguindo fazer tudo que eu tinha que fazer, toda a minha rotina de volta eu tô conseguindo ter, porque eu sentia muita falta de ter a minha rotina de ano passado, né, basicamente. E eu adorava aquela rotina que eu funcionava, eu tava lá prestando atenção no que eu tava fazendo, em cada detalhe, em cada coisa. E agora eu tô conseguindo realmente voltar a ser essa mira de 2023 nos meus estudos. E eu tô muito feliz com o resultado de hoje. Eu fiquei bem surpresa que eu consegui render tanto que eu rendi. Tá um pouco mais difícil do que os outros dias, porque tá finalizando a semana, já tá meio cansativo. Porém, eu consegui manter isso, eu me orgulhei bastante. É ver, basicamente, os detalhes dos nossos estudos pra gente se orgulhar de cada etapa, não é mesmo? Espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo possa servir de motivação, ou ter te ajudado de alguma forma, ou até mesmo ter só sido um entretenimento. E se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!